para tudo o que você estiver fazendo. Por favor, para e vem comigo aqui no Balanço Geral. Me dê aí a sua audiência, por favor. Por quê, Renê? Porque agora nós vamos trazer uma cobertura completa e exclusiva. Pode botar exclusivo, porque dá trabalho para fazer. Exclusiva na tela do Balanço Geral. Mas o que é, Renê? Lembra da história da morte do conselheiro do Paysandu em novembro do ano passado? Lembro disso. Agradecendo mais uma vez aqui ao nosso grande parceiro, o repórter investigativo número 1 do estado do Pará, Teotaciano, que é nosso parceiraço aqui e vai onde ninguém vai e resolve a bagaça. Ele resolve, ele traz também a solução para você. Teotaciano, grande parceiro do Balanço Geral do Renê Marcelo e da Record Belém. Rayana Serrão, ela vem agora com a família. A família, eu disse que nós teríamos novidades. Eu disse aqui, com exclusividade, eu dou esse tempo para todo mundo vir com a gente. Pra gente aumentar e arrebentar mesmo essa audiência. Grita para todo mundo, você nos restaurantes, muda a TV no Veropa aí. Porque esse caso chocou não só a região metropolitana, mas o estado do Pará. Rayana Serrão está com a família do Sérgio Francisco, que era conselheiro do Paysandu, e foi assassinado de forma covarde. 2 suspeitos de envolvimento nesse crime foram presos essa semana. Essa semana é com exclusividade para você. E a polícia ainda continua desenvolvendo o seu trabalho, ou seja, continua ainda as investigações. Rayana, boa tarde mais uma vez, muito bem-vinda aqui. Que cenário mais bonito esse do Teatro da Paz, bem atrás aí de você. Mas a história é triste, eu quero que você traga e nos conte, né? Qual é o sentimento da família neste momento. Seja bem-vinda, Rayana. Alô, Renê, estamos de volta aqui no Balanço Geral, um cenário muito bonito. Mas, infelizmente, a notícia não é nada boa. Olha, o Sérgio Francisco era um torcedor apaixonado do Paysandu, além de ser conselheiro do clube. Infelizmente, no dia 28 de novembro do ano passado, ele sofreu uma tentativa de homicídio em Ananindeua, na região metropolitana aqui da capital. O Sérgio estava saindo da casa da mãe quando, infelizmente, foi baleado. Renê, ele passou mais de 30 dias internado na UTI, lutando para sobreviver, mas, infelizmente, acabou morrendo. A gente vai conversar agora com a família da vítima, que está, claro, muito abalada por esta perca. Afinal, tudo aconteceu no final do ano passado. Eu estou aqui com a sobrinha da vítima e também com a prima da vítima. É realmente uma situação difícil. A polícia investiga o caso, já há 2 pessoas presas. E como é que fica o sentimento de vocês nesse momento? Bom, o nosso sentimento, né, é porque aconteceu há 8 meses isso, mas quando essas prisões vêm à tona e graças ao trabalho do delegado Jean e do investigador Cleiton, né, a gente revive esse momento, né. Assim, é um alívio por uma parte da gente começar a dar caras para as pessoas que fizeram isso com ele, mas também é a gente rever aquela situação, rever os vídeos, né, que estão aí nas nossas redes sociais, do Justiça por Cabelo. E a gente fica aliviado por uma parte, mas ainda sente toda essa ferida que dói muito, né? Até hoje. Mas graças a Deus e aos responsáveis por as investigações, a gente está tendo resposta, né? Desse desastre que aconteceu na nossa família, né? Não só nós, familiares, como ele tinha uma legião de amigos que também nos ajudam muito nessa busca incessante por justiça, que nos ajudaram quando precisamos até de dinheiro mesmo, os advogados foram lá, se juntaram e nos ajudaram, que são tão fundamentais quanto nós da família, né? Mas é isso, a gente é grato por uma parte, mas dói muito a gente reviver. E vamos reviver, porque ainda faltam pessoas a serem presas, né? Ainda faltam interligarem o mandante do crime, o real mandante do crime, interligarem esse senhor que está foragido, Samuel, salvo engano o nome,
Mas é isso, né? A sociedade tendo resposta do sistema em relação a essas coisas, atrocidades que acontecem. Exatamente. Tudo aconteceu quando ele saía da casa da mãe dele em Ananindeua, região metropolitana. Realmente foi um momento desesperador e ele chegou a ficar mais de 30 dias internado na UTI? Sim, ele ficou 30 dias internado. Eu fui uma das pessoas que acompanharam na internação dele, né, que é uma UTI humanizada do hospital. E por um tempo ele estava consciente, né, só pedia justiça. Perguntava muito para a gente se os responsáveis já tinham sido presos. Só que na época ainda não, né? Na época ainda estava começando as investigações. E aí, depois que ele fez uma cirurgia, ele fez um procedimento cirúrgico, ele não voltou mais consciente. E a partir desse momento, foi só piorando a situação dele de saúde. E ele veio a falecer no dia 31 de dezembro, próximo do Réveillon. Então, nossa família ficou devastada. A gente não imaginava que isso fosse acontecer, porque ele estava reagindo bem. Tá certo. Mas infelizmente aconteceu e agora a gente está aqui querendo justiça, né? Está aqui, Renê, o relato da família do Sérgio, que era um torcedor apaixonado do Paysandu, além de conselheiro do clube. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo aqui com a família para trazer mais detalhes deste caso. Renê, devolvo para você. Ana, segura um pouquinho aí, por favor, porque essa é uma cobertura, como eu disse, exclusiva. Nós estamos com a família, né? E vamos agora também com Luiz Otávio. E desde já, eu quero agradecer aqui o trabalho de toda uma equipe para que a gente pudesse trazer todas essas informações. Miriam de Frá, lá de Tailândia, uma grande parceira. Sem os parceiros, nós não conseguiríamos fazer esse jornalismo verdade. Então, Miriam de Frá, de Tailândia, ao delegado Jean, parabéns ao trabalho, ao Polícia Civil Cleiton, um abraço também, parabéns pelo trabalho, a nossa produção aqui, ó, que eu falo todos os dias, todos sentados na mesa desde as primeiras horas para trazer com exclusividade todos aqui da nossa redação da Record Belém. Eu vou com o Luiz Otávio. Luiz Otávio agora está com o delegado e vai trazer mais informações. É a cobertura completa, é só aqui no Balanço Geral. Balança, Luiz. Exatamente, Renê, uma boa tarde novamente a você e a quem nos acompanha aqui dentro do Balanço Geral, cobertura completa, né? Um trabalho feito aí pela seccional aqui da Cidade Nova, bem como também com a própria superintendência da região metropolitana, delegado Roberto Gomes, a equipe aqui também chefiada pelo delegado da Cidade Nova, que vai conversar inclusive com a gente, delegado Jean Santos, né? Um trabalho inclusive que vinha investigando aí a execução a disparos de arma de fogo desse homem, o Sérgio Francisco, né? Que seria aí conselheiro do Paysandu, inclusive a execução que aconteceu no dia 28 de novembro do ano passado, né? O Sérgio saía de casa com familiares em um veículo quando o atirador já estava na porta da residência, aguardando, é claro, a saída dessa vítima para poder fazer os disparos, ou seja, já estava a vítima sendo monitorada por esses assassinos. Após a execução, o suspeito fugiu a pé, mas o comparsa em uma motocicleta na outra esquina já aguardava para dar a fuga. A operação Insídia, desencadeada aqui pela seccional da Cidade Nova, é claro que resultou na prisão de 2 suspeitos. Só recapitulando para quem está nos acompanhando, um dos suspeitos, identificado como Neilson Carneiro, foi preso em Extrema, município do estado de Minas Gerais, e aqui no Pará, o Osimar Brito, que seria o responsável aí por dar a fuga para o Neilson, que era o atirador, foi preso aqui em Tailândia. Ou seja, houve prisões tanto em Minas Gerais do atirador, quanto em Tailândia do responsável aí basicamente por dar a fuga a esse assassino. Por trás de tudo isso, a gente tem, Renê, um terceiro nome, Samuel da Silva. Ele está sendo identificado como articulador, está foragido, inclusive também já tem aí um mandado de prisão no estado do Maranhão por outros crimes. A gente está aqui com o delegado Jean, ele que é o diretor aqui da seccional da Cidade Nova, né, que conduziu toda essa investigação também
também analisou os fatos e vai conversar com exclusividade agora aqui com o Balanço Geral. Obrigado, delegado, por conversar com a gente. Inclusive, uma investigação que reuniu muitos elementos, um trabalho grande da equipe de vocês, né? Queria que o senhor contasse pra gente que vocês conseguiram analisar e colher primeiramente no início dessas investigações. Boa tarde a todos. É uma investigação complexa, geralmente é assim em crime de mando, em que existe um mandante, geralmente mediante paga, e é um crime que é formatado para que a sua autoria seja encoberta e não seja descoberta. E nosso trabalho foi no sentido de estipular fases para a evolução da investigação, e o foco inicial foi para os executores, né? Coletamos imagens, tentamos determinar a rota da fuga. Eles pensaram em muitos detalhes. Por exemplo, a motocicleta ela não adentrou o atirador, o executor, que é o Neilson, identificado como Neilson. Ele estava a pé, estava sozinho na frente da residência da vítima, aguardando o momento de praticar a execução do crime. Então, quer dizer, foram detalhes pensados que dificultam a investigação. Não é um homicídio qualquer. O homicídio mediante paga, esse crime de mando, ele realmente requer um maior detalhamento da investigação. E a partir nessa fase de identificação dos executores, representação pelas medidas cautelares, busca e apreensão, prisão preventiva, nós logramos êxito, né? Foram 3 identificados inicialmente, nós temos 3 mandados de prisão preventiva, 2 foram cumpridos. Inclusive, o executor, o Neilson, já estava em fuga. A gente entende que ele tinha saído do Pará justamente para dificultar a sua localização, dificultar a responsabilização, impedir a responsabilização, na verdade, aqui no estado do Pará, por esse crime. Possivelmente iria voltar depois, mas aí em outro momento, com as investigações já mais brandas. E nós conseguimos aí, na última sexta-feira, dia 22, em uma articulação com a Polícia Civil de Minas Gerais, nós conseguimos realizar a prisão dele lá em Extremo, Minas Gerais. A princípio, delegado, depois da prisão desses suspeitos, tanto em Minas Gerais quanto aqui em Tailândia, no Pará, o que foi que eles disseram no depoimento? A gente sabe que esse crime ele tem peculiaridades. Possivelmente, o mandante contratou os 2 suspeitos para atuar. E assim, o que foi que eles disseram no depoimento? O que vocês conseguiram colher de informações com eles? O Neilson ainda não foi ouvido pela equipe da Cidade Nova. Ele vai ser recambiado para cá, ele está à disposição da Justiça, e a partir do momento que ele seja recambiado aqui para o estado do Pará, a gente vai ter essas informações. Celular está apreendido, ou seja, nós estamos, garantimos aí tanto a prisão dele, quanto esses elementos de prova aí que podem surgir, né, a partir dessa prisão, para poder chegar nessas informações. O Osimar confessou a participação, confessou que foi contratado para conduzir o Neilson e contribuiu dessa forma. E agora aguardar a transferência do Neilson para o sistema prisional do Pará, para que a gente possa interrogá-lo e identificar mais algumas informações. Nesse caso, então, quem fez os disparos, o Neilson, não foi ouvido, o que foi preso em Minas Gerais. O Osimar, que foi preso aqui em Tailândia, que foi o responsável por dar a fuga, foi quem prestou depoimento. Ele falou alguma coisa acerca do Samuel da Silva, que seria o articulador? O Samuel teria sido o contratante do Osimar. Seria o contratante do Osimar. Então, o Samuel aparece, ele surge como um articulador dessa empreitada criminosa. A princípio, delegado, vocês conseguiram ouvir os familiares do Sérgio Francisco em busca de informações? Porque, assim, se houve um mandante, tem uma causa, né? Vocês já conseguiram descobrir um motivo para isso? Tipo assim, os familiares durante esse depoimento deram alguma informação para saber se o Sérgio Francisco já vinha sofrendo algum tipo de ameaça ou até mesmo um motivo? Nós temos algumas linhas de investigação e que elas passam a ser confirmadas a partir da evolução da própria investigação.
e de acordo com as fases, né? A próxima fase, a partir da oitiva do Neilson, a partir da análise do aparelho celular dele, de outras medidas cautelares que nós vamos representar para tentar identificar movimentações financeiras, enfim, e com o apoio da Justiça, que tem sido muito importante, a Vara do Tribunal do Júri tem contribuído bastante com a investigação. E a partir dessa nova fase é que nós vamos poder determinar a motivação, associar com as informações da vida da vítima, mas até o momento aguardar esses próximos passos aí. A gente sabe, inclusive, que a vítima ela desenvolvia essa atividade importante aí no clube, né? Era conhecido, inclusive, por muitas pessoas, pelos dirigentes, pela própria torcida. O senhor acredita que o crime pode ter alguma ligação com a atividade dele no clube, ou vocês descartam essa possibilidade? Não tem ainda qualquer elemento que vincule a questão esportiva. Nós temos linhas, mas não temos ainda nada de concreto que vincule. E esse trabalho ele precisa evoluir de acordo com fases, até porque para deixar concreto, deixar robusto. A gente não trabalha apenas pensando no inquérito policial, mas sim numa provável condenação no futuro. Agora, delegado, o que mais chama a atenção, quando o Sérgio Francisco estava saindo da casa no dia 28 de novembro do ano passado, ele estava com uma pessoa que também estava no banco do carona no veículo, né, que inclusive chegou a realizar o atendimento, pediu socorro para que a vítima fosse levada ao hospital, tanto que o Sérgio ele ainda permaneceu por 30 dias internado até que morreu devido às complicações dos ferimentos causados pela bala, pelos disparos, né? Essa testemunha, ela foi ouvida, ela disse alguma coisa? O que a gente sabe disso? Sim, ela foi ouvida, mas ela não identifica as pessoas. Realmente é difícil porque o Neilson estava de capacete, mas ela não conseguiu contribuir com mais informações até o momento. E volto a repetir, é o passo a passo da investigação. A investigação ela tem um roteiro e quando você queima etapas da investigação, você deixa falhas. E a gente tem tentado evoluir, mas preenchendo todo esse arcabouço probatório que precisa estar estabelecido, volto a repetir, pensando em uma provável condenação no futuro. O senhor destaca bastante essa questão das etapas das investigações, né? Eu queria que o senhor dissesse pra gente qual é a etapa que a investigação se encontra e nessa etapa, o que já é possível a gente dizer? O que já é concreto e não apenas informação preliminar? O que é concreto é o executor identificado, já com a certeza estabelecida, que é o Neilson, a participação do Osimar, também já estabelecida, e essa articulação do Samuel. A questão existem outras pessoas nessa articulação, então são os dados aí, vamos tratar esses dados. Eu oriento a equipe no seguinte sentido, de que nós garantimos essa estrutura. E agora a gente vai ter que tratar essas informações, estudar essas informações. Por exemplo, a apreensão do celular do Samuel, ou melhor, do Neilson, que foi lá em Extrema, a prisão do Neilson. Isso são provas garantidas que nós temos hoje, graças a esse caminhar da investigação, esse evoluir da investigação no passo a passo, e a gente conseguiu, nesse momento, angariar essas provas e garantir essas informações. Essas informações elas são garantidas. Hoje a gente vive a prisão do suspeito de atirar e do suspeito de dar a fuga. A gente sabe que eles vão ser ouvidos ainda, um já foi ouvido, mas deve voltar a ser ouvido também, até porque vocês precisam fazer o confronto dessas informações e ambos os depoimentos, até para saber quem está falando a verdade, até onde é verdade, até onde pode ser algo que eles tentam, tipo assim, omitir para que a investigação ela não avance. Mas assim, quais são os próximos passos desse trabalho? A gente sabe que, inclusive, a família está numa expectativa, a família da vítima está numa expectativa pela descoberta da real motivação, e a gente sabe também que vocês estão trabalhando. A partir no caso, a gente tem uma informação valiosa, que é a apreensão do celular do Neilson, que é o executor.
A partir dessa análise, nós temos autorização judicial para verificação das informações do aparelho celular dele e a gente espera que tenha sucesso nisso. Não dá para antecipar, porque esse aparelho vai ser enviado de Minas Gerais para cá, ele foi apreendido corretamente, nós temos autorização judicial para análise e é a partir daí que a gente vai realmente, pode-se chegar já nessa motivação, com a identificação de possíveis mandantes, mais rapidamente ou não, mas a gente vai trabalhar para isso. Agradecer ao delegado Jean Santos, aqui da seccional da Cidade Nova, que está conduzindo as investigações. Parabenizar também o trabalho aqui do delegado, toda a equipe, né? O próprio delegado Roberto Gomes, também da Superintendência da Região Metropolitana. É um trabalho em conjunto, Renê. É claro que enquanto a família fica apreensiva para tentar descobrir os próximos passos, até mesmo esse trabalho que vem sendo feito de forma minuciosa pela Polícia Civil para tentar entender, é claro, o que foi que aconteceu. Tipo assim, a primeira parte do caso, ela está sendo desvendada pela Polícia Civil, que conseguiu chegar aos autores, aos 2 primeiros responsáveis por essa execução. Mas fica uma lacuna, que é a seguinte, pergunta: quem mandou realmente matar a vítima e qual foi a motivação? É isso que a gente espera trazer, é claro, nos próximos dias, nos próximos meses, aí, mediante o avanço no trabalho investigativo da Polícia Civil. Renê, volto com você no estúdio. Muito obrigado, Luiz Otávio. Parabéns ao trabalho e a gente não para com essa cobertura aqui. Nós vamos continuar ainda trazendo informações. Nós vamos voltar a ouvir daqui a pouco Rayana Serrão com a família. Ela está com a família na Praça da República e vai trazer mais informações. Vai trazer aí o sentimento dessa família que perdeu esse conselheiro do Paysandu nesse crime bárbaro. E que a polícia está agora, devagarinho desvendando.